Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olá, hoje a gente vai conversar sobre uma daquelas ideias realmente grandes, sabe? Uma teoria que tenta amarrar um monte de coisas que à primeira vista não tem nada a ver uma com a outra. A gente vai explorar a complexidade que vemos em todo lugar, desde o Big Bang, passando pela evolução da vida, até o mercado financeiro. E para nos guiar, vamos usar a obra incrível do físico Per Bak e seu conceito de criticalidade auto-organizada. O nosso objetivo aqui é entender essa mágica. Como é que a natureza consegue criar toda essa complexidade a partir de regras que são, no fundo, super simples? Para começar essa nossa jornada, vamos pensar um pouquinho nessa frase do filósofo Søren Kierkegaard, ela é perfeita para o nosso tema. Pensa bem, depois que uma grande crise econômica acontece, ou uma extinção em massa, a gente olha para trás e consegue traçar uma linha de eventos, criar uma história que faz sentido, parece tudo tão lógico. Só que olhando para o futuro, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. É totalmente imprevisível. Essa tensão, essa diferença entre explicar o passado e não conseguir prever o futuro é exatamente o ponto que a criticalidade auto-organizada vai iluminar para a gente. Essa aqui é a grande pergunta, né? A pergunta de $1 milhão que motivou a pesquisa do Per Bak e que vai ser nosso norte hoje. Vamos parar para pensar de verdade. O universo começou de um jeito incrivelmente simples, logo depois do Big Bang. Como é que, partindo de algumas poucas leis da física e partículas, o cosmos foi capaz de criar galáxias, estrelas, a vida na Terra e até a gente, que está aqui tentando entender tudo isso? A física tradicional nos deu as regras do jogo, mas não explicou como o jogo ficou tão complexo e interessante. Esse pulo do simples para o complexo que a gente vai investigar. Então, antes da gente chegar na solução, primeiro a gente precisa agir um pouco como detetives. A natureza, veja só, ela deixa pistas por toda parte. Padrões que se repetem em sistemas que a gente juraria não tem absolutamente nenhuma conexão. E é justamente ao observar esses padrões que o mistério fica ainda mais interessante. E a gente percebe que precisa de uma explicação mais fundamental. A primeira pista vem lá do fundo da Terra, da geofísica. Existe uma lei chamada Lei de Gutenberg-Richter, que descreve a relação entre o tamanho dos terremotos e a frequência com que eles acontecem. E o que ela diz é bem simples, estatisticamente falando. Para cada terremoto de magnitude 6, a gente vai ter uns 10 de magnitude 5, 100 de magnitude 4 e assim por diante. Mas atenção, a escala é logarítmica. Isso significa que um terremoto de magnitude 6 libera 10 vezes mais energia que um de 5. É uma diferença brutal. E o mais curioso é que essa regra tão simples surge da dinâmica super complexa da crosta terrestre e nos mostra que não existe um terremoto típico. Eles vêm em todos os tamanhos. Agora, vamos dar um salto para um mundo completamente diferente, a economia. Lá nos anos 60, um matemático genial chamado Benoît Mandelbrot estava analisando a variação dos preços do algodão. E ele descobriu um padrão que era, olha só que coisa, surpreendentemente parecido com o dos terremotos. Pequenas mudanças de preço acontecem o tempo todo, a toda hora. Já as grandes quedas, os crashes, são raras. Mas a frequência com que acontecem segue a mesma matemática, a mesma distribuição estatística. Basicamente, eventos extremos, mesmo sendo raros, são muito mais prováveis do que a gente esperaria. De novo, a mesma história. Não tem uma escala característica, um tamanho padrão para variação. E é aqui que a conexão fica impossível de ignorar. A gente juntou geologia, economia e agora vamos para biologia. Quando olhamos o registro fóssil, o que a gente vê? Um padrão muito parecido para o ritmo das extinções. Existem longos períodos de calmaria, de estabilidade, que são interrompidos por surtos de extinção, de todos os tamanhos. Desde eventos pequenos até as gigantescas extinções em massa que a gente conhece. O ponto-chave é esse. Todos esses fenômenos com mecanismos tão diferentes têm a mesma assinatura estatística, a chamada lei de potência. E aqui está o coração do enigma. Como é que pode? Como é que a dinâmica da crosta terrestre, a interação de milhões de pessoas no mercado financeiro e a evolução de incontáveis espécies ao longo de milhões de anos, como todos eles conspiram para produzir a mesmíssima regularidade matemática? É como se esses sistemas, sem nunca terem conversado entre si, tivessem combinado de seguir a mesma regra. Essa universalidade é que grita por uma explicação mais profunda, um princípio de organização que não se importa com os detalhes de cada sistema.
E a resposta para esse enigma tão profundo não veio de um modelo complexo ou de um supercomputador. Veio de um modelo conceitual que é quase uma brincadeira de criança. Parbach e seus colegas Xiao Teng e Kurt Wiesenfeld propuseram o modelo da pilha de areia. E é essa simples pilha de areia que vai nos dar a chave para entender a criticalidade auto-organizada. Vamos visualizar o processo juntos. Imagina que a gente começa a jogar grãos de areia, um por um, numa mesa. Aos poucos, uma pilha vai se formando. Ela cresce e as suas encostas ficam cada vez mais íngremes. Chega uma hora que ela atinge uma inclinação máxima, sabe? Um ponto de equilíbrio super delicado. Esse é o estado crítico. A partir daí, qualquer grãozinho de areia que a gente jogue pode fazer só um outro grão escorregar, ou pode fazer 10 escorregarem, ou 1000, ou a pilha inteira desmoronar. O sistema, sozinho, começa a gerar avalanches de todos os tamanhos possíveis, seguindo, adivinha? A mesmíssima lei de potência que a gente viu nos terremotos e na economia. Incrível, né? E isso nos leva à definição formal. Criticalidade auto-organizada. Vamos quebrar esse nome? Auto-organizada é a parte mais importante. Significa que o sistema chega nesse estado sozinho, por conta própria. Pensa nisso, não tem ninguém ali medindo e ajustando a inclinação da areia para ela ficar no ponto. A própria dinâmica de adicionar grãos e ter avalanches leva o sistema naturalmente para esse estado. E criticalidade se refere a esse estado de equilíbrio delicado, que fica bem na fronteira entre um comportamento super previsível e um comportamento totalmente caótico. Para deixar isso ainda mais concreto, vamos usar uma analogia genial de outro físico, o Peter Grasberger. Imagina um escritório gigante com várias mesas arrumadas em um grid. De vez em quando, um papel novo chega numa mesa aleatória. A regra é simples. Cada funcionário só passa o trabalho para frente quando a pilha de papel na sua mesa atinge um certo limite. Quando isso acontece, ele manda um papel para cada um dos seus 4 vizinhos. No começo, não acontece quase nada, mas com o tempo, o sistema inteiro de mesas vai ficando crítico. E aí, a chegada de um único papel novo pode começar uma avalanche de trabalho que se espalha pelo escritório todo. É a mesma lógica da pilha de areia. Ok, agora que a gente está armado com essa ideia poderosa da pilha de areia, vamos usá-la como se fosse uma lente especial. Vamos voltar àqueles mistérios que a gente viu no começo e ver como esse modelo tão simples consegue dar uma explicação unificada para coisas que acontecem em escala geológica e até cósmica. A aplicação para os terremotos é de uma elegância impressionante. A crosta terrestre é a nossa pilha de areia. O movimento lento e constante das placas tectônicas vai acumulando estresse no sistema, que é a mesma coisa que adicionar grãos de areia sem parar. E os terremotos? Bom, os terremotos são as avalanches, os momentos em que esse estresse acumulado é liberado de uma vez. E assim como na nossa pilha, essas liberações de energia vêm em todos os tamanhos, seguindo aquela lei de potência. Isso não acontece só aqui no nosso planeta. As explosões solares, aquelas erupções gigantes de energia na superfície do Sol, também seguem o mesmíssimo padrão. O movimento do plasma solar fica o tempo todo torcendo e acumulando energia no campo magnético. Essa energia se acumula, até que uma pequena instabilidade faz tudo ser liberado em explosões de todos os tamanhos. De novo, olha que fantástico! Sistemas completamente diferentes, do interior da Terra à superfície do Sol, parecem dançar no mesmo ritmo. E agora, a gente chega na aplicação mais radical e, na minha opinião, a mais bonita dessa teoria. A ideia de que a própria teia da vida, a história da evolução, também acontece nesse limiar do caos, com o sistema da vida operando o tempo todo nesse ponto crítico. A visão tradicional da evolução, a de Darwin, é o gradualismo, a ideia de que a evolução acontece por pequenas mudancinhas que vão se acumulando ao longo de muito tempo. Só que o registro fóssil muitas vezes não mostra exatamente isso. Como Stephen Jay Gould e Niles Eldredge apontaram, o que a gente vê são longos períodos de estabilidade, que eles chamaram de estase, interrompidos por surtos muito rápidos de surgimento de novas espécies e extinções. Esse é o equilíbrio pontuado, uma ideia que se encaixa perfeitamente na dinâmica de um sistema crítico. A biosfera inteira funciona como a nossa pilha de areia. As mutações e o surgimento de novas espécies são os grãos sendo adicionados o tempo todo, introduzindo novidade e um certo estresse na teia de interações ecológicas. E as extinções? Elas são as avalanches. A extinção de uma única espécie pode desencadear um efeito em cascata, levando à extinção de várias outras que dependiam dela, gerando eventos de todos os tamanhos. E isso nos leva a uma conclusão que muda tudo.
As grandes extinções em massa não precisam necessariamente de uma causa externa, como a queda de um meteoro. Claro que eventos assim acontecem, mas o modelo mostra que a própria dinâmica interna de uma ecologia complexa e interligada pode gerar as suas próprias catástrofes. Elas não são acidentes, são uma parte inevitável, intrínseca e, de uma forma estranha, até criativa, do processo da vida. Bom, depois de explorar o que é a criticidade auto-organizada e como ela se aplica a tantos sistemas diferentes, vamos agora juntar as peças e pensar nas implicações mais gerais. O que significa para a gente viver num mundo que parece se organizar por conta própria, sempre na beira da instabilidade? A gente pode pensar nesse estado crítico como uma espécie de ponto ideal para que a complexidade apareça. Um sistema totalmente ordenado, como um cristal, por exemplo, é super estável, mas não consegue mudar, não evolui. Já um sistema totalmente caótico, como um gás, é super flexível, mas não consegue guardar informação, não tem estrutura. O estado crítico, essa beira do caos, combina o melhor dos dois mundos. Tem estabilidade suficiente para preservar as estruturas complexas que foram criadas, mas também tem flexibilidade para permitir que a mudança e a adaptação aconteçam. As lições que a gente tira disso são bem profundas. Primeiro, que catástrofes, grandes eventos, são inevitáveis. Eles fazem parte do funcionamento normal do sistema. Ao mesmo tempo, essa ideia nos dá um banho de humildade, mostrando que prever exatamente quando e onde a próxima grande avalanche vai acontecer é impossível. Só que, por outro lado, ela nos dá um poder. A gente consegue prever o padrão estatístico geral. A gente sabe o padrão, mas não o evento. E talvez o mais importante, ela mostra que a complexidade não precisa de um planejador, de um arquiteto. Ela simplesmente emerge. Essa frase do Per Baker é fantástica. Um sistema crítico como a nossa pilha de areia tem memória. A forma como a pilha está agora é o resultado de todas as avalanches que já aconteceram antes. Cada avalanche deixa uma marquinha, muda um pouco a paisagem para a próxima. É essa memória, essa capacidade de registrar a própria história, que permite que sistemas como a biosfera não apenas mudem, mas evoluam, fiquem mais complexos. Essa é a grande mudança de paradigma. A física clássica nos deu a imagem de um universo que funciona como um relógio, previsível, determinístico. A ciência da complexidade nos oferece uma nova metáfora. O universo é como uma pilha de areia. Um mundo dinâmico, criativo, que é, por natureza, imprevisível nos detalhes, mas que tem uma estrutura estatística profunda. Um mundo onde a calmaria e a catástrofe são, na verdade, dois lados da mesma moeda. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Se a criticidade auto-organizada é um princípio tão fundamental na natureza, o que isso significa para as nossas tentativas de gerenciar sistemas complexos? Talvez, como professores e gestores, tentar eliminar completamente as crises ou as avalanches nos nossos sistemas, seja na economia, no clima ou até numa sala de aula, seja não apenas uma tarefa impossível, mas talvez até prejudicial. Talvez sejam justamente essas instabilidades que impulsionam a adaptação, a criatividade e a resiliência. Essa teoria nos convida a pensar de um jeito bem diferente sobre risco, controle e sobre a própria natureza da mudança. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar